Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria. Agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. A oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos, para que possamos promover, para que possamos iniciar ou completar a nossa reforma íntima a partir do aprendizado, a partir do conhecimento. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber. Enquanto estamos aqui, essa espiritualidade trabalha e atua nas nossas necessidades, amenizando as nossas dores, acalmando o nosso coração, nos trazendo paz, auxiliando o nome daqueles que deixamos na caixinha de vibração. Durante as atividades, durante essa palestra, a espiritualidade está ao nosso lado, nos auxiliando. Agradecemos imensamente a esses trabalhadores que ao nosso lado podem nos ajudar e ajudar aqueles que sabemos que necessitam. Pedimos que nos envolvam com muita luz para que possamos compreender claramente o tema de hoje, levando esse conhecimento para o nosso dia a dia. Abençoa-nos, Senhor, e permaneça conosco. Que assim seja. O tema que vamos abordar hoje, vocês estão ouvindo? Tá. Está no livro Vinhas de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e é Em que perseveras? Eu vou começar lendo um trechinho do livro Há 2000 anos, também do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é uma passagem em que Lívia, a esposa de Públio Lentulus, ela é sacrificada no Coliseu, porque ela se recusava a renunciar à fé cristã que ela tinha, né? Então ela é condenada pela crença no cristianismo, né? E por não se submeter aos deuses romanos daquela época. Esse livro é um livro belíssimo. Eu não sei quantos aqui já leram, mas quem não leu, eu indico demais. Há 2000 anos e depois a continuação é 50 anos depois. São dois livros assim realmente maravilhosos. Faz com que a gente fique muito próxima de Jesus, da forma como ele é contado e como se relatam os fatos que aconteceram naquela época. Nesse trecho, então, é um momento em que ela passa pelo sacrifício, né? Lívia permaneceu serena, com a paz inabalável dos que amam a Deus acima de tudo. Com os olhos voltados ao alto, murmurou uma prece, enquanto as feras avançavam para o cumprimento da sua missão terrível. Sua fé iluminava-lhe o semblante, e um sorriso de compaixão e coragem desenhou-se em seus lábios como um testemunho eloquente da sua vitória espiritual. É assim, fascinante quando a gente tem a oportunidade de ver, através desses livros, a fé dos cristãos desse momento. Eles entravam no Coliseu e os leões vinham, né, para devorá-los, e eles cantavam, oravam, rezavam, e mais do que tudo, eram resgatados pela espiritualidade amiga naquele momento, e na maioria das vezes não passavam pelo sofrimento que estava sendo ali imposto, eles eram retirados antes mesmo do momento em que passavam pelo sofrimento. Mas era uma fé vívida, era uma fé enorme, né? Que muitos cristãos morreram dessa forma. Né? Muitos cristãos morreram. Eu dei uma pesquisada para saber se nós tínhamos uma noção do número de cristãos que morreram, mas assim, a história não tem registro disso. Eles falam em milhares, mas nós não temos ideia porque não existe registro dessa passagem.
Públio Lentulus, para quem não sabe, ele foi uma das encarnações de Emmanuel. Então, Emmanuel era Públio Lentulus, então é uma das suas encarnações. No texto de hoje, o Emmanuel questiona justamente a nossa fé e a nossa perseverança nessa fé. Nós vamos destacar alguns trechinhos do capítulo de hoje, e aí vamos comentar cada um deles. E aí Emmanuel começa dizendo assim: observadores menos avisados pretendem encontrar a inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atual do planeta. Então, todo mundo acha justificativa científica, humana, né? É como se tudo fosse resolvido pela inteligência do ser humano que se predispõe a fazer alguma coisa, né? Mas que, na maioria das vezes, né, chega num ponto que se torna inconclusiva. A ciência mesma, ela vai até um determinado ponto, chega num ponto que não consegue concluir aquele entendimento, e aí, então, continua aquela dúvida daquele momento, né? Emmanuel continua: acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Então, eles acreditam que as grandes revelações, os milagres, aconteceram na época dos profetas e dos apóstolos do período inicial aí do cristianismo, e que, depois disso, não tivemos mais nenhuma revelação, não tivemos mais milagres, não tivemos mais nada. E aí, então, eu vou indicar mais 2 livros que eu acho assim fascinantes: A Caminho da Luz e Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Quem já leu esses livros percebe claramente o quanto a espiritualidade atua na nossa existência em todos os grandes momentos da humanidade. A gente, assim, os 2 livros relatam fatos históricos, né, contam fatos históricos da história da humanidade desde o princípio, e assim, à medida que eles vão relatando esses fatos históricos, vão contando o que aconteceu na espiritualidade naquele momento. É assim, fascinante. E aí dá para percebermos com muita clareza, tá? O quanto a espiritualidade interfere. A gente percebe a forma como eles atuam. Hoje, comentava com a Agripina e com o colega aqui, um fato que aconteceu essa semana, e assim, meu filho entrou na minha sala ontem, totalmente emocionado, porque recebeu uma mensagem de um rapaz. Meu filho é romeiro, é devoto de Nossa Senhora Aparecida, e ele faz o Caminho da Fé. E no último Caminho da Fé, ele acompanhou 2 amigos que estavam se recuperando, receberam a cura do câncer, apesar ainda de ter o período de remissão aí que eles falam, né? Mas tinham concluído o tratamento contra o câncer. A esposa dele de câncer de intestino, e ele com outro tipo de câncer, e eles estavam fazendo a romaria para agradecer a bênção que haviam recebido. E assim, na metade da romaria, o meu filho disse que já havia parado, né, no final da tarde, na pousada que eles iriam dormir, uma pousada muito simples, mas que tem uma frente ampla, e aí disse que ele tomou banho e ficou sentado lá na frente, vendo o final da tarde, descansando, porque depois de uma jornada todo mundo cansa, e aí passou um rapaz e perguntou para ele quanto tempo levava para a próxima cidade. Só que já era o final da tarde, meu filho virou para ele e falou: olha, eu acho que você não deve ir para a Luminosa, porque o trajeto daqui para lá é muito íngreme, muita subida. Você não vai aguentar esse trajeto agora, já no final do dia. Dorme aqui, amanhã cedo você vai caminhando com a gente, usa o nosso apoio, porque eles estavam com um carro de apoio para pôr a sua mochila, que é uma mochila grande, e aí você segue junto com a gente. Aí ele conseguiu convencer o rapaz de ficar. Agora que perguntou para o rapaz por que ele estava fazendo a romaria, né? O rapaz falou que estava buscando resposta, mas a princípio não relatou do que se tratava. Depois, à medida que eles começaram a conversar, ele disse que tinha acabado de descobrir que estava com câncer de intestino. E o Rafael, na hora,
Falou, então acho que você acaba de encontrar a sua resposta, porque os dois amigos estavam fazendo a caminhada, né, de agradecimento para isso. E aí ontem ele recebeu a mensagem do rapaz agradecendo pela conversa que eles tiveram naquele dia e depois até o final da jornada, que fez com que ele compreendesse que ele tinha que se tratar, que era possível se curar. A resposta que ele buscava era essa, se deveria buscar o tratamento ou não. E hoje ele fez a cirurgia, estava na UTI agora, e assim, com muita esperança e muita fé de que ia conseguir a recuperação. E aí o que eu conversei com meu filho foi justamente isso. Como, às vezes, a gente não percebe que a gente é colocado no caminho de outras pessoas para que a gente seja instrumento dessa fé. A nossa fé, ela pode ser muito produtiva, ela pode ajudar ao Pai, e é essa a função que nós temos, de ajudar aqueles que estão à nossa volta, tá? Sermos instrumentos do Pai para auxiliar. E ele foi um instrumento, quer dizer, ele poderia não estar ali na frente naquele momento, não, mas estava. E estava por quê? Porque provavelmente foi inspirado, e o menino foi inspirado para perguntar para ele também. Então, se nós estamos envolvidos na fé, a gente percebe que a gente tem condições de ajudar. Emmanuel, então, questiona onde a coragem que revestia corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? O que nós fizemos com tudo isso? Qual é o tamanho da nossa fé? Né? Onde nós perdemos essa conexão com essa fé viva? Será que nós, se fôssemos colocados lá no Coliseu e os leões viessem, nós conseguiríamos ficar em paz e tranquilos, aguardando aquele momento? Eu fico me questionando e eu acho que com certeza eu ia me desesperar. Com certeza eu ia me desesperar. E eu acho que a maioria de nós iria. Né? Nós percebemos que a cada dia nós ficamos mais distantes dessa fé e mais distantes de Deus. Às vezes é difícil de orar, é difícil se conectar, né? É difícil entrar em contato com a espiritualidade amiga que está sempre ali nos esperando. Nossa fé às vezes parece fraca. Emmanuel continua, as oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. E eu acabei de contar uma história que aconteceu ontem, né? Da gente ver como essas coisas acontecem à nossa volta, mas às vezes nós não estamos na sintonia para perceber. Nós vivemos num mundo onde a gente está sempre amparado pela espiritualidade, mas nem sempre nós estamos em sintonia para receber aquela informação. Por isso que Jesus dizia, né, que nós tínhamos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Kardec perguntou aos espíritos o quanto os espíritos influenciavam na nossa vida. E os espíritos responderam, muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes, são eles que o dirigem. Então, o tempo todo, nós temos a espiritualidade ao nosso lado. O que muda? Qual é a espiritualidade que está ao nosso lado? Tá certo? Se eu sou uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de mágoa, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, quer dizer, o mal está presente na minha vida. Quem são os espíritos que vão me dirigir? Será que eu vou conseguir receber inspiração da espiritualidade amiga superior? Ou será dos amigos menos esclarecidos que vão se agrupar e ficar próximo de mim porque eu estou na mesma sintonia dele? A gente tem que estar constantemente atentos, né? Para poder vigiar e orar, não é? São frases
que, se a gente começar a prestar atenção no significado de cada uma delas, a gente começa a entender qual deve ser o nosso comportamento, né? Qual deve ser a nossa atitude. Emmanuel continua: a misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos, na atualidade, porém, é muito diferente. Esse livro, Vinhas de Luz, eu nem sei de que ano que é. Que ano que é, São Miguel? São Miguel, de que ano que é o Vinhas de Luz, o senhor lembra? Vinhas de Luz. 60 anos atrás. Mas eu nunca vi uma frase tão atualizada, né? tão hoje como essa frase. É como se nós estivéssemos cegos, né? Nós preferimos a materialidade do nosso dia a dia do que entrar nessa sintonia superior a partir da nossa fé e da nossa crença. A maioria prefere os chamados ponto de vista, né? Então, no meu ponto de vista, na minha visão, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A Agripina acabou de falar para mim, ele é de 1952, mas é muito atual, muito atual. Essa é a nossa realidade. Na época da pandemia, nós percebemos assim acontecimentos que abalaram a humanidade, o planeta Terra todo. Em todos os lugares havia um desespero generalizado. E quando nós vimos tudo aquilo, eu não sei com vocês, mas a sensação que eu tinha é que haveria uma mudança no comportamento da humanidade. Que os homens se renovariam a partir daquele susto, daquela sensação de não saber o que fazer, de ficar meio sem direção, sem rumo, né? Nós achávamos que o ser humano ia começar a valorizar a família, o amor, a fé, não é? Nós tínhamos essa sensação enquanto nós estávamos vivendo a pandemia. E aí a pandemia passou, né? E esses sentimentos que pareciam estar despertando, parece que arrefeceram. Mais do que isso, a sensação que eu tenho é que as pessoas retornaram mais egoístas, né? Mais preocupadas única e exclusivamente com elas mesmas, né? Sem empatia nenhuma com nada, nem com ninguém. E a gente vê assim que as pessoas esqueceram da dor da solidão, né? Do sofrimento de perder um ente querido, né? Da falta de esperança, porque nós não tínhamos nem noção do que podia acontecer, da angústia que a gente teve por não saber, pela incerteza que a gente estava vivenciando. E aí, naquele momento, o que a gente fez? Nós oramos. Não é? Tenho certeza que todo mundo, naquele período, orou todo dia. Todo dia. Nós orávamos e entrávamos em sintonia com o Pai. Vocês desculpem, eu estou emocionada, porque eu lembro daquele momento quantas pessoas queridas que nós perdemos nessa fase, como foi dura aquela solidão, né? Uma dureza realmente. E naquele momento nós oramos e nós fazíamos o quê? Nós pedíamos a cura, nós pedíamos para poder ver os nossos familiares, para abraçar os nossos filhos, os nossos netos, e a gente não podia fazer nada. Era um momento de muita dificuldade. Passou a pandemia. Nós não lembramos nem de agradecer. A maioria de nós se esqueceu completamente e não se lembrou nem de agradecer. E aí Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo.
Onde a gente está perseverando? A gente está perseverando na materialidade da vida que está à nossa volta, das nossas necessidades do dia a dia, ou a gente está perseverando nos ensinamentos do Cristo e na fé do Cristo que deixou para a gente? Aqui, em 10 minutos que nós estamos conversando, eu já citei umas 3 ou 4 frases que ele deixou que podem modificar as nossas vidas. Onde a gente está perseverando, né? E o Emmanuel nos convida justamente para a gente analisar como está sendo a nossa perseverança. Onde foi parar a nossa fé? Não é? Emmanuel mesmo, no livro O Consolador, ele diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza de que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão e tocados pela luz do sentimento. Então, quando nós dissermos eu sei, não mais eu creio em Deus, eu sei que eu estou amparada o tempo todo, que a espiritualidade amiga está ao meu lado, que existe, como diz um grande filósofo, muito mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia, não é? E esses mistérios, na verdade, estão aí. Eu sei que eles existem e nós sabemos que eles têm explicações e que têm razões e que têm motivos. E aí, quando a gente tem essa certeza, aí a gente pode dizer que a gente efetivamente está cheio de fé. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que a fé pode ser para ser proveitosa, tem que ser ativa, não pode adormecer. É a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. E o Evangelho nos fala ainda da fé robusta e da fé vacilante. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Então, quando nós somos fortalecidos, a gente consegue enfrentar todos os obstáculos. Vamos resolver todos os problemas, porque a nossa fé é robusta? Às vezes não, às vezes a gente só consegue ter força para enfrentar esses problemas. Mas quando a gente tem uma fé robusta, a gente enfrenta porque sabe que a gente está amparado, a gente sabe que a gente não está sozinho. E tem a fé vacilante, que ela resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, é uma fé de eu acredito, né? Mas eu não vou nem buscar o caminho para a solução do meu problema, porque eu acho que eu sou incapaz. E que Deus... Por que Deus iria se preocupar comigo, uma criaturinha aí perdida no mundo e no espaço? Não. Deus se preocupa com cada uma das suas criaturas. Todos nós. Temos alguém, temos um espírito que está ao nosso lado, nos protegendo, porque Deus se preocupa com cada um de nós. Quando nossa fé é vacilante, muitas vezes nós deixamos de fazer as coisas porque nós não temos confiança de que nós vamos conseguir realizar. Tá? E é fácil a gente observar isso quando você pega 2 doentes com a mesma doença e com relações diferentes com a fé. Aquele que tem fé, ele vai pedir, ele vai orar, mas ele vai atrás de procurar cura. Aquele que tem uma fé mais vacilante, que é essa fé leve, né? Ele acredita, ele ora, ele pede, mas ele não busca a solução para os problemas. Ele acha que... tem até uma historinha de uma pessoa que estava numa enchente, começou a enchente, a água começou a subir, e aí passa uma pessoa com um barco, e ele... Não, passa primeiro com um carro. Não, vamos sair, porque a água está subindo, está subindo e vai chegar aí. E ele não
não sai, ele fala, não, eu vou ficar aqui porque Deus vai me ajudar. Aí passa um outro com um barco e ele já está com a água na metade da casa e aí a pessoa fala, vamos, porque a água está na metade já, vai subir, vai cobrir sua casa. Não, eu não vou porque Deus vai me salvar. Aí passa um helicóptero para tentar resgatar ele de lá e ele em cima do telhado, não, Deus vai me salvar. Aí morre, aí chega lá no outro plano e aí então, poxa, mas o senhor não mandou ninguém me resgatar, o senhor não me salvou, eu estava lá naquela situação. Como não? Eu mandei um carro para te pegar, eu mandei um barco para te pegar, mandei um avião para te pegar e você não foi. Então é mais ou menos isso, a gente falar que tem fé e ficar esperando que as coisas aconteçam, a fé ela tem que ser ativa, ela tem que ser ação. Né? Eu tenho fé, mas eu tenho que fazer a minha parte diante dos acontecimentos à minha volta. O Evangelho continua dizendo que entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então, é quando eu efetivamente eu sei que eu vou chegar até o final, não é que eu creio. Eu sei que eu vou conseguir realizar aquilo, eu sei que eu vou alcançar a cura, eu sei que eu vou chegar ao meu objetivo. Né? No livro O Segredo, ela relata vários casos, né, de força e de fé, né? E aí conta especificamente de um rapaz que após cair do avião, de um ultraleve, ele tem todos os ossos do corpo quebrado, né? E fraturado, e mais de 70% dos seus órgãos internos seriamente comprometidos. E aí, então, dentro do processo de fé dele, ele conta que durante meses ele escutava os médicos comentando do lado dele que ele não ia resistir, que ele ia morrer, que ele não ia sobreviver. E aí, munido de fé, ele acreditava que ele ia conseguir. Ele realmente tinha fé, ele sabia que ele ia conseguir se recuperar daquela situação. E, após vários meses, ele sai do hospital andando com as próprias pernas. Então, é uma história que mostra essa força da fé. Com certeza, ele não teria se curado se ficasse única e simplesmente na prece e desse ouvido ao que os outros estavam falando, que ele ia morrer, que ele não ia resistir. E aí, ele teria a fé dele abalada, não é? E quantas vezes a gente não tem esse tipo de pessoa cruzando o nosso caminho, né? A pessoa fala assim, isso daí não vai dar certo, não. Melhor você não fazer, porque não vai dar certo. Ou então vai falar, ixi, coitado, dessa vez ele não vai aguentar, né? Quantas vezes a gente não escuta, né? Ou aquelas perguntas também, você tem certeza que você vai fazer isso? Isso não... Então, são as pessoas que vão minando a nossa confiança e que vão minando a nossa fé. Nesse caso, eu acho que a gente tem que fazer como a história da formiguinha. Tinha um grupo de formiguinhas cujo alvo era alcançar um pote de mel que estava num ponto mais alto do armário da cozinha. O caminho a percorrer era muito difícil, cheio de curvas e dificuldades mil para poder alcançar. Todas elas colocavam muitas objeções sobre o porquê jamais atingiriam o pote de mel. Centenas de formigas até tentaram, mas nunca conseguiram. Nisso apareceu mais uma formiguinha disposta a alcançar o pote de mel. As demais formigas ficaram ouriçadas com a audácia dessa formiguinha e começaram a dar conselhos. Olha, é muito perigoso. A outra disse, é praticamente impossível. A outra falou, não acredito que vai conseguir. Outras já tentaram e não conseguiram. Então a formiguinha começou a escalada e em cada ponto difícil de obstáculo que aparecia, as formiguinhas que ficaram lá embaixo gritavam, cuidado, é perigoso, melhor você desistir, melhor você voltar. Mas ainda assim, a formiguinha seguia firme, sem olhar para trás e sem se importar com o que as outras formiguinhas diziam lá embaixo. Até que, finalmente, ela chegou ao tão desejado pote de mel. Todos, então, ficaram surpresos como ela havia conseguido. Na verdade, ela era surda. Então,
Quando nós encontrarmos no meio do nosso caminho pessoas que vão desmotivar a nossa fé, vamos deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro, vamos ser surdo, tá? Vamos fazer como a formiguinha. O Evangelho ainda diz o seguinte: a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência, que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar no objetivo visado. Então, ela é verdadeira e sempre está, né, disposta a seguir adiante. A Rita Folker fez um comparativo entre fé e crença. E ela diz o seguinte: quando se sabe que Deus existe, pode-se realmente confiar-lhe poder sobre as nossas vidas. Quando se crê, esse poder é apenas presumido e nunca nos entregamos totalmente a ele. A gente sempre acha que não seremos atendidos por Deus, né? Quando se sabe da imortalidade, a morte muda de significado. Quando se crê apenas, o futuro permanece uma incógnita. Quando se sabe da reencarnação, a importância do relacionamento humano cresce e nos conduz a decisões diferentes, com consciência dos compromissos assumidos. Quando se crê, as razões se enfraquecem. Só uma profunda compreensão, aliada a um forte sentimento, é capaz de modificar padrões estruturados de comportamento e levar à revisão de nossas posições da vida. Só a fé tem esse poder. Então, vou repetir: só uma profunda compreensão, aliada a um forte sentimento, é capaz de modificar os padrões estruturados do comportamento e levar à revisão de nossas posições na vida. Então, a partir do momento que nós compreendemos, por isso conheces a verdade e a verdade te libertará. Quanto mais conhecimento eu adquiro, quanto mais eu sei das coisas, mais compreensão eu tenho dos fatos que acontecem à minha volta. E aí, então, eu consigo fazer essa reforma íntima, essa mudança de comportamento e vou me fortalecendo dentro da fé e da nossa existência. Muitos não creem, né? Mas têm fé. O Evangelho continua: a verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo, por saber que é simples instrumento da vontade divina. Nada pode sem Deus. Essa frase assim, é assim, para a gente parar e fazer uma análise efetiva. Às vezes a gente acha que nós dirigimos as nossas vidas, né? Que nós é que temos o poder de fazer e desfazer, de mandar e desmandar, de atuar e de não atuar. Mas nós percebemos que nós somos o tempo todo guiados. E nós somos guiados para quê? Para a nossa evolução como espíritos imortais. Então, a espiritualidade amiga vai nos direcionar, vai nos guiar, vai nos dirigir, nos auxiliar com a intuição, com um amigo que cruza o nosso caminho e é intuído para nos auxiliar, né? E a nossa jornada ela vai sendo direcionada. Então, quando nós temos fé, nós também temos a certeza de que tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida é o melhor para nós. Porque essa direção, esse caminho que a gente tem a trilhar, ele é um caminho que foi construído para a nossa elevação, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução como espíritos. E aí, então, a gente começa a confiar nessa jornada. O Alcides tem o hábito de dizer, que ele viu, né, que a nossa jornada é como se nós estivéssemos numa estrada. Então, a gente tem um caminho a seguir.
E aí a gente pode seguir esse caminho retinho, que é o negócio a questão do caminho estreito, né? Ou a gente pode também ir batendo nas lateral, né? Então você vai, bate nessa lateral, ela te empurra para outra, e você bate na outra lateral, ela te empurra para outra, e é onde nós vamos passando pelas dificuldades. Mas o trajeto, ele está lá. Ele está traçado. É a gente que às vezes quer desviar e bate nessas laterais do caminho que a gente está seguindo. Para finalizar, eu acho que cabe aqui nós acompanharmos a reflexão de Emmanuel, né, e sair daqui com um pensamento de nos autoanalisarmos, né? Em que caminho nós estamos perseverando? Qual tem sido a nossa jornada aí na nossa existência atual? Como está a nossa fé? Ela é uma fé robusta ou é uma fé vacilante? Eu creio ou eu sei? Eu tenho certeza, né? Qual é a força da nossa fé diante das adversidades que acontecem à nossa volta, né? Como eu tenho pensado e agido? Porque a partir disso, da forma como eu tenho pensado e agido, é que nós teremos os nossos acompanhantes no plano espiritual. Quais têm sido as minhas atitudes? Será que o meu vigiai e orai tem permitido que eu seja um instrumento de Deus no caminho por onde eu andar? Acho que são reflexões que ficam aqui para a nossa análise, para o nosso pensamento, né? Levar para casa, a hora que deitar no travesseiro, fazer uma análise disso tudo. O fato, assim, é que a fé muda a nossa existência. A fé muda a nossa vida. Quando a gente começa a saber realmente, né, de todas as coisas, a gente começa a mudar a nossa posição diante da vida. E ela é muito importante para a nossa existência e para a nossa evolução como espíritos, com certeza. Obrigada a todos, boa noite. O senhor Miguel vai fazer a prece de encerramento para nós. Prezados irmãos, oremos buscando a figura do Mestre Jesus, esse Espírito iluminado que desceu à Terra para nos estender as mãos, colocar-nos no caminho reto da espiritualidade, através dos seus exemplos, dos seus esclarecimentos, da sua vida. Rogamos a esses bons espíritos que nos assistem, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, para que neste momento possamos receber dos bons espíritos presentes as energias necessárias para o enfrentamento do dia a dia, ao mesmo tempo aclarar nossa visão, nosso entendimento diante dos fatos, sobretudo aqueles momentos difíceis que temos que enfrentar sem gerar novas provas, expiações, resgates. E agradecer também o pão de cada dia. A saúde, a paz, a família, o lar, nosso trabalho, tudo aquilo que vem em nosso benefício. Temos sempre que ter um coração agradecido, porque poderia ser diferente. E lembrar também daqueles que estão na luta, no sofrimento, das expiações, das provas, seja na doença, seja na miséria,
na dificuldade de solucionar seus problemas. A misericórdia divina sempre está presente em nossas vidas. Como disse o Mestre, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aqui estamos, Senhor, batendo e pedindo o socorro para as nossas vidas do dia a dia. Que as vossas bênçãos possam recair sobre esta casa abençoada, sobre o nosso centro, as nossas tarefas, todas as obras que estão direcionadas para o socorro àqueles que necessitam. E que se estenda também a todas as pessoas nesse momento que estejam com o pensamento voltado para a espiritualidade, buscando socorro. Que possamos enviar as nossas forças, nossas energias, as nossas vibrações de amor, de paz, para contribuir para o nosso mundo, planeta Terra, que atravessa momentos tumultuosos, momentos difíceis, de violência, de dor, de doenças. E assim, agradecemos mais uma vez a presença dos benfeitores, a palavra que ouvimos, e que tenhamos uma noite de paz, um sono reparador. Quem sabe na companhia dos bons espíritos, que sempre tem algo para nos transmitir para o nosso progresso moral e espiritual. Assim sendo, em nome de Deus, nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, do nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião da noite. Que assim seja.